Olá! Então, nessa segunda parte da aula, nós iremos aprender sobre substâncias puras e misturas, e depois nós iremos ver a separação de misturas. Então, primeiramente, vou fazer aqui uma breve definição para vocês do que é um sistema. Sistemas são porções delimitadas do universo que possibilitam ou favorecem o estudo de fenômenos e materiais. Então, o sistema é algo muito abrangente. Então, o sistema nada mais é do que aquela porção delimitada que eu pego para estudar. O sistema, ele pode ser aberto, fechado ou isolado. Um sistema aberto, nós dizemos que um sistema ele é aberto quando há troca de matéria e energia entre o sistema e o ambiente. Por exemplo, vamos considerar aqui esse tubo de ensaio, onde eu tenho aqui um pedaço de zinco em um ácido clorídrico. Então, esse é o meu sistema. Essa é a porção delimitada do universo que está sendo meu objeto de estudo. Então, aqui nesse caso, eu tenho um sistema aberto, porque ele está trocando energia entre o sistema e o ambiente. Porque quando eu coloco zinco aqui numa solução contendo ácido clorídrico, ou até mesmo ácido clorídrico puro, o que acontece é que tem a liberação de um gás, conforme vocês podem ver pela formação dessas bolhas. Então, eu tenho a liberação de um gás que será desprendido para a atmosfera. Então, esse meu sistema, ele fornece material para a vizinhança. Quando você faz esse tipo de reação, nós percebemos que tem um aquecimento desse tubo de ensaio, mostrando que eu tenho uma reação que libera calor. Então, como esse tubo ele não está isolado, toda a energia que foi produzida durante essa reação, ela passa para a vizinhança. Então, um sistema aberto é quando eu tenho troca entre o sistema e o ambiente. Já um sistema fechado é quando eu troco somente energia entre o sistema e o ambiente. Não há troca de materiais com a vizinhança. Então, aqui eu tenho um exemplo onde eu faço uma reação do que nós chamamos de um sistema fechado. Então, aqui eu tenho um tubo de ensaio que está conectado a essa mangueira e vai para outro tubo de ensaio. Mas vocês percebem que esse tubo de ensaio ele está fechado. Então, eu não tenho troca de materiais com a vizinhança. Então, por exemplo, se eu fizer alguma reação aqui que libera gás, diferente daquela do sistema aberto, o gás ele ficará somente entre esses dois tubos de ensaio. Eu não terei troca de material com a vizinhança. Já um sistema isolado é quando não tem nem troca de energia e nem troca de matéria com a vizinhança. É, por exemplo, o caso da garrafa de café. É um sistema isolado. Eu não troco nem energia e nem matéria. Então, aqui eu só dei uma breve definição do que é sistema e mostrei para vocês que nós podemos ter três tipos de sistemas: aberto, fechado e isolado. Então, continuando, eu vou passar a definição do que é uma substância pura. Substâncias puras são substâncias que são formadas por unidades químicas iguais. O que são unidades químicas? Pode ser átomos, moléculas. E essas substâncias puras, elas apresentam propriedades físico-químicas bem definidas e constantes. O que isso quer dizer? Que a substância pura, ela apresenta propriedades como densidade, pontos de fusão, pontos de ebulição. Essas propriedades são bem definidas e constantes. Então, por exemplo, quando eu pego a água, um copo de água, eu sei que aquela água ela entrará em ebulição em 100 graus Celsius. Isso, claro, dependendo da pressão e da altitude, conforme nós vimos lá na nossa aula de mudanças de estado físico. Mas substância pura são substâncias formadas por unidades químicas iguais. Por exemplo, aqui na imagem eu represento para vocês amostras de cristais de cloreto de sódio. Aqui eu só tenho cloreto de sódio. Então aqui eu tenho substância pura. Por quê? Eu só tenho estrutura de cloreto de sódio. Tudo bem? As substâncias puras, elas podem ser simples ou compostas. As substâncias puras simples,
é aquela substância que é formada por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico. Por exemplo, vamos observar aqui o gás oxigênio. O gás oxigênio, ele tem a fórmula O2, quer dizer que ele tem 2 átomos de oxigênio. Então, você vê aqui na imagem que eu tenho aqui representado 2 bolinhas azuis que representam os 2 átomos de oxigênio. Então, o gás oxigênio ele é uma substância pura simples. Por quê? É formada por átomos do mesmo elemento químico. Então, tenho 2 átomos de oxigênio. Outro exemplo é o gás ozônio. Ele tem a fórmula O3. Então, o ozônio ele é formado por 3 átomos de oxigênio. Ou seja, eu tenho átomos do mesmo elemento químico. Então, eu tenho uma substância pura simples. Já a substância composta é aquela substância que é formada por átomos de elementos químicos diferentes. Por exemplo, a água. A água ela tem essa fórmula, H2O. Isso quer dizer o quê? Esse 2 quer dizer que ela tem 2 átomos de hidrogênio. E quando nós não temos nenhum número, quer dizer que eu tenho um átomo. E eu tenho um átomo de oxigênio. Olha aqui na figura representada aqui do lado. A bolinha em azul é o oxigênio e as bolinhas em lilás são o hidrogênio. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Ou seja, eu tenho átomos de elementos químicos diferentes. A água, então, é formada pelo hidrogênio e pelo oxigênio. Então, ela é uma substância composta. Outro exemplo é o gás cianídrico. A fórmula dele é HCN, ou seja, ele é formado o quê? Por um átomo de hidrogênio, um átomo de carbono e um átomo de nitrogênio. Ou seja, eu tenho átomos de elementos químicos diferentes. Tudo bem? Então, substâncias puras simples é quando eu tenho átomos do mesmo elemento químico. E substância composta é quando eu tenho átomos de elementos químicos diferentes. As substâncias puras, como eu disse lá na definição, elas são substâncias que apresentam propriedades físico-químicas bem definidas e constantes. Olha aqui um exemplo. A água, quando eu tenho somente a água, por exemplo, em um copo, eu posso determinar suas propriedades, porque ali eu só tenho moléculas de água. Então, eu sei que a densidade da água a 25 graus Celsius é 1 grama por centímetro cúbico. Eu sei que a temperatura de fusão da água a 1 atm de pressão é 0 graus Celsius. E eu sei que a temperatura de ebulição a 1 atm de pressão é de 100 graus Celsius. Já quando eu olho para o cloreto de sódio, a sua densidade é de 2,17 gramas por centímetros cúbicos, a sua temperatura de fusão é 801 graus Celsius e a sua temperatura de ebulição é de 1413 graus Celsius. Então, foi o que eu disse, substâncias puras, elas possuem propriedades físico-químicas bem definidas e constantes. Esses valores são valores já tabelados. Então, a substância pura, essas propriedades são bem definidas. Tudo bem? Já as misturas, o que é uma mistura? As misturas são formadas por mais de uma substância e as suas propriedades, como densidade, temperatura de ebulição, temperatura de fusão, elas irão variar de acordo com a composição dessa mistura. Então, a substância pura, ela tem propriedades constantes e bem definidas. As misturas não. Essas propriedades irão depender da composição da mistura. Exemplos de misturas. A madeira, que ela é formada de várias substâncias. Por exemplo, ela é formada de celulose, lignina, álcool, ácido acético. O granito também é um exemplo de mistura, porque ele é formado por mais de uma substância. Eu tenho o quartzo, a mica, o feldspato, assim como o ar. O ar atmosférico também é uma mistura, porque eu tenho mais de uma substância. Eu tenho nitrogênio, oxigênio, argônio, além de outros gases. Então, mistura é quando eu tenho mais de uma substância. Quando nós falamos de misturas, nós temos algumas definições, como, por exemplo, de componentes e de fase. Componentes são as substâncias que estão presentes em uma mistura. Enquanto a fase, ela é uma porção do meu sistema que possui as mesmas características em qualquer ponto dessa minha mistura, ou seja, a fase, ela tem um aspecto uniforme, mesmo quando ela for analisada
por meio de um microscópio comum. Vamos ver exemplos? Por exemplo, considere aqui que eu tenho uma mistura de água e álcool, que está representada aqui por essa figura. Quais são os componentes dessa mistura? Ou seja, quais são as substâncias que compõem essa mistura? Os componentes são água e álcool. Quando eu falo em fase, quantas fases eu observo? Qual que é a porção homogênea que eu observo? Eu observo apenas uma porção homogênea. Então, eu tenho uma única fase. Outro exemplo, mistura de água e óleo. Quais são os componentes dessa mistura? Os componentes são água e óleo. Quantas fases eu observo nessa mistura? Então, aqui, por exemplo, eu consigo observar duas porções uniformes. Essa primeira porção superior, que corresponde ao óleo, sendo que o óleo ele fica na parte superior, por quê? Porque ele é menos denso do que a água, e eu consigo visualizar essa segunda porção uniforme, que corresponde à água. Então, aqui eu observo duas fases. Então, componentes são as substâncias que compõem uma mistura. Fase é a porção uniforme que eu consigo visualizar. E aqui, então, com base no número de fases, eu posso fazer uma classificação dos meus sistemas. Então, um sistema homogêneo é um sistema que apresenta uma única fase de aspecto uniforme e que apresenta as mesmas características em toda a sua extensão. Então, quando eu tiver apenas uma fase, eu falo que eu tenho um sistema homogêneo. As misturas homogêneas, elas recebem o nome de solução. Por exemplo, quando eu tenho uma mistura de água e sal, eu tenho uma mistura, porque eu tenho mais de uma substância, e eu visualizo apenas uma única fase. Então, por isso que nós falamos que eu tenho uma solução de água e sal. Misturas homogêneas recebem o nome de solução. Um exemplo de uma mistura homogênea são as ligas metálicas. Elas são misturas sólidas homogêneas. Por exemplo, o latão, ele é uma mistura de cobre e zinco. Mistura porque eu tenho mais de uma substância, o cobre e o zinco. Homogênea porque eu visualizo uma única fase e é uma mistura sólida. Já o bronze, ele é uma mistura de cobre e estanho. Então, um sistema ele será homogêneo quando eu tiver uma única fase. Já um sistema ele será heterogêneo quando ele apresentar duas ou mais fases, ou seja, ele terá diferentes aspectos e diferentes características na sua extensão. Aqui eu faço uma pergunta para vocês. O leite, ele é uma mistura homogênea ou heterogênea? O que vocês acham? Pensem um pouquinho. Imagine o leite, aquele leite que nós tomamos. Ele é uma mistura homogênea, ou seja, ele tem uma única fase, ou ele é uma mistura heterogênea, onde eu tenho duas ou mais fases? Pense um pouquinho. Se você respondeu que o leite é uma mistura heterogênea, você acertou. Por quê? Porque o leite, quando nós olhamos a olho nu, ele pode nos parecer homogêneo. Mas quando nós olhamos com um microscópio comum, nós observamos as porções de gordura que estão dispersas lá no líquido do leite. Então, eu visualizo mais de uma fase. Então, tem um sistema heterogêneo. Então, lembra, a fase é uma porção homogênea, que apresenta o mesmo aspecto, mesmo quando ela é visualizada com um microscópio comum. Então, o leite ao olho nu, ele nos parece uma mistura homogênea, mas não, ele é uma mistura heterogênea, devido à presença das moléculas de gordura, certo? E aqui, então, como nós vimos sistema homogêneo e sistema heterogêneo, eu trouxe aqui exemplos de classificação desses sistemas. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo eu tenho a representação de sistemas homogêneos. Lembrando que sistema é uma porção delimitada do universo que eu estudo. Esse sistema pode ser uma substância pura ou uma mistura. Então, aqui eu tenho, vamos analisar aqui a substância pura. Então, se eu imagino um copo somente com água, eu tenho uma substância pura. Por quê? Eu só tenho moléculas de água, entidades iguais, apenas moléculas de água. E ele é homogêneo por quê? Porque eu visualizo uma única fase.
Já quando eu imagino, visualizo uma garrafa de água mineral, esse meu sistema ele é o quê? Ele é uma mistura, porque na água mineral eu tenho moléculas de água e tenho a presença de diversos sais minerais. Então eu tenho mais de uma substância, eu tenho uma mistura. E ela é homogênea por quê? Porque eu visualizo uma única fase. Já olhando aqui em sistemas heterogêneos, eu tenho aqui substância pura. Então, imagine que eu tenho um copo de água, onde eu tenho a água líquida, e um copo de gelo, onde o gelo é o quê? O gelo nada mais é do que a água sólida. Então, esse meu sistema é uma substância pura. Por quê? Porque eu tenho apenas moléculas de água, ou seja, eu tenho entidades iguais. Mas esse meu sistema, ele é um sistema heterogêneo. Por quê? Porque eu visualizo mais de uma fase. Eu visualizo a fase correspondente à água líquida e visualizo a água correspondente ao gelo. Então, eu visualizo duas fases, sistema heterogêneo. Já aqui nesse outro desenho, eu tenho a mistura de água e óleo. Mistura por quê? Porque eu tenho mais de uma substância. Quais são os componentes? Água e óleo. E eu visualizo quantas fases? Eu visualizo duas fases. A fase da água e a fase do óleo. Então, essa é uma mistura heterogênea. Tudo bem? Aqui eu trouxe uma tabela com alguns exemplos de misturas para a gente classificar em homogêneo ou heterogêneo. Vamos imaginar uma mistura de água e sal. Quantos componentes eu tenho? Eu tenho dois componentes, a água e o sal. Quantas fases eu tenho? Eu tenho uma única fase. Eu visualizo uma única fase. Então, essa minha mistura ela é homogênea. Já aqui na segunda mistura, água, sal e vinagre, eu tenho três componentes. A água, o sal e o vinagre. Quantas fases eu tenho? Continuo tendo uma fase, porque a água, o sal e o vinagre, eles se misturam. Então, eu tenho uma mistura homogênea. Agora aqui na terceira mistura, água, sal, vinagre e óleo. Eu tenho quatro componentes. Água, sal, vinagre e óleo. Quantas fases eu tenho? Aqui eu já terei duas fases. Por quê? Eu terei a fase correspondente ao óleo, porque ele não vai se misturar com a água. E eu terei a fase formada pela água, sal e vinagre. Então, aqui eu tenho uma mistura heterogênea. Se vocês quiserem fazer por curiosidade na casa de vocês, façam suas misturas. Pegue um copo de água e coloque um pouquinho de sal. Tá? Coloque pouco para não ter formação de precipitado. Você vai ver uma fase só. Adicione nesse copo de água vinagre. Você vai ver que você vai continuar com uma única fase. E depois adicione o óleo para você ver. Quem quiser, faça esse experimento em casa para vocês conseguirem visualizar o número de fases. Tudo bem? Aqui nós temos o diagrama de mudança de estado físico. Lembra que nós vimos esses diagramas lá na aula de mudança de estado físico, que é o diagrama que relaciona a temperatura e o tempo em uma mudança de estado físico. Então, para cada tipo de substância ou mistura, nós temos um perfil de diagrama de mudança de estado físico. Aqui eu coloquei dois diagramas, o da água e do cloreto de sódio. Então, aqui é quando a água está sozinha e aqui quando o cloreto de sódio está sozinho. Então, o que nós temos? Nós temos que diagramas de mudança de estado físico de substâncias puras, nós temos o quê? Que quando o sistema ele é aquecido, ele mantém a temperatura de fusão e de ebulição constantes. Ou seja, quando eu tiver um diagrama de uma substância pura, que é aquela que tem entidades químicas iguais, eu terei aqui a formação dos patamares nas mudanças de estados. Então, você está vendo? Aqui na fusão eu tenho patamar e aqui na ebulição eu tenho patamar. Lembram? Esses patamares quer dizer o quê? Que durante o aquecimento, durante a mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Aqui eu tenho o diagrama do cloreto de sódio, a mesma coisa. Aqui eu tenho a fusão e a ebulição. Então, eu percebo que durante a mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Então, em diagramas da substância pura, eu tenho a formação desses patamares na fusão e na ebulição. Já no diagrama de uma mistura,
eu tenho o quê? Eu tenho uma variação da temperatura durante a fusão e a ebulição. Olha aqui, por exemplo, o diagrama de uma mistura de água e cloreto de sódio. Eu já não tenho mais aquelas linhas constantes. Então, aqui eu tenho a fusão e aqui eu tenho a ebulição. Então, vocês podem observar que eu não tenho mais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no caso da mistura da água e o sal, durante a mudança de estado, a temperatura ela não permanece constante. Ela varia. Então, tá vendo? Eu já não tenho mais a formação daqueles patamares, certo? Ainda falando de misturas, eu também posso ter mais dois tipos de misturas, a eutética e a azeotrópica. A mistura eutética é aquela mistura que apresenta um ponto de fusão ou de solidificação constante, mas o seu ponto de ebulição ele é variável com o tempo. Então, olha aqui o perfil de um gráfico, de um diagrama de mistura eutética. Eu tenho a formação do patamar aqui no ponto de fusão, durante a fusão. Isso quer dizer que durante a fusão a temperatura é constante. E durante a ebulição, a temperatura ela varia com o tempo. Então, eu não tenho a formação daquele patamar. Então, em mistura eutética, eu tenho um único patamar, que é aqui na fusão, quando nós falamos de aquecimento, ou na solidificação, quando for um diagrama de resfriamento. Exemplos de mistura eutética: a liga metálica feita com cádmio e bismuto. Então, essa liga metálica, por exemplo, quando ele é feito de 40% de cádmio e 60% de bismuto, ela tem um ponto de fusão igual a 140 graus Celsius. E aqui eu coloquei para vocês verem como que é diferente. O ponto de fusão do cádmio, quando ele está sozinho, é 320,9 graus Celsius. O ponto de fusão do bismuto, quando ele está sozinho, ou seja, na forma de substância pura, é de 271,3 graus Celsius. Agora, quando eu junto o cádmio e o bismuto, aqui nessa proporção de 40% de cádmio e 60% de bismuto, o ponto de fusão é totalmente diferente. Ele acaba sendo de 140 graus Celsius. Tudo bem? Um outro exemplo de mistura é a mistura azeotrópica. Esse tipo de mistura, ela tem um ponto de ebulição constante e um ponto de fusão variável. Então, na mistura azeotrópica, eu vou observar o patamar aqui na ebulição, quando eu tiver um gráfico de aquecimento, e na condensação, quando eu tiver um gráfico de resfriamento. Exemplo de uma mistura azeotrópica, a mistura de 96% de álcool etílico e 4% de água. Essa mistura, por exemplo, ela tem um ponto de ebulição igual a 78,2 graus Celsius. Por exemplo, o ponto de fusão da água, quando ela está sozinha, na forma de substância pura, é de 100 graus Celsius. E o ponto de ebulição do álcool é de 78,4 graus Celsius. Já quando eu junto os dois, aqui nessa proporção, de 96% de álcool e 4% de água, o ponto de fusão vai para 78,2 graus Celsius. Então, vocês estão vendo aquilo que eu falei? As substâncias puras têm propriedades químicas bem definidas e constantes. Já a mistura, não. Essas propriedades, elas variam de acordo com a composição da mistura, certo? Então, quando eu tenho uma substância pura, eu tenho a formação dos patamares, tanto do ponto de fusão quanto no ponto de ebulição. Na mistura comum, eu não tenho formação de patamar. Isso quer dizer que a temperatura durante a ebulição e a fusão, elas são variáveis ao longo do tempo. Na mistura eutética, eu tenho a formação do patamar. Vamos voltar aqui. Na mistura eutética, eu tenho a formação do patamar aqui no ponto de fusão. E na mistura azeotrópica, eu tenho a formação de patamar no ponto de ebulição. Tudo bem? Aqui, um breve exercício para a gente exercitar um pouquinho do que nós vimos nessa aula. Um copo contém uma solução aquosa de cloreto de sódio, cubos de gelo e cristais de cloreto de sódio, conforme ilustrado aqui a seguir. Então, tá vendo? Eu tenho o copo com gelo, eu tenho a solução de água e cloreto de sódio e eu tenho o cloreto de sódio sólido no fundo desse meu copo. Aí eu pergunto para vocês, quantas fases apresenta esse meu sistema? Então, antes de mais nada,
Quais são as substâncias presentes nesse meu sistema? Eu tenho água, né, que está tanto líquida quanto na forma de gelo, e cloreto de sódio. Então, são os componentes. Quantas fases eu visualizo nesse sistema? Vamos lá. Pensem bem. Quantas fases eu visualizo? Lembrando que fase é aquela porção uniforme que nós visualizamos. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Quantas fases? Pensou? Se você disse que nós temos 3 fases, você acertou. Por quê? Eu tenho a fase aqui correspondente ao gelo, eu tenho a fase correspondente à solução de água e cloreto de sódio, e eu tenho a fase correspondente ao cloreto de sódio sólido. Tudo bem? Então, eu tenho 3 fases nesse meu sistema. E aí eu pergunto, esse sistema, então, ele é homogêneo ou heterogêneo? Sendo que homogêneo é quando eu tenho uma única fase. E heterogêneo quando eu tenho 2 ou mais fases. Esse sistema, ele é o quê? Pensem um pouquinho. Homogêneo ou heterogêneo? O que vocês acham? Se você disse que esse sistema ele é heterogêneo, parabéns! Você acertou. Por que ele é heterogêneo? Eu tenho 3 fases, eu tenho mais de uma fase. Tudo bem? Então, o que nós temos que saber dessa aula? O que é uma substância pura, o que é uma mistura, saber identificar o número de fases e classificar em homogêneo ou heterogêneo. Bom, então, continuando, agora que nós já vimos a definição de substância pura e mistura, vamos falar um pouquinho sobre separação de misturas. Como que eu faço para separar misturas? Então, por exemplo, eu tenho uma mistura de água e sal. Como que eu faço para separar a água do sal? Então, aqui nessa parte da aula, nós iremos ver esses processos para separar as misturas. Vamos iniciar com a separação de misturas homogêneas. Misturas homogêneas que são formadas por um sólido e um líquido. Qual é o processo que eu posso utilizar para fazer a separação dessa mistura? O processo que eu posso utilizar é a destilação simples. Aqui eu coloquei uma imagem da aparelhagem que nós utilizamos em laboratório para fazer esse processo. A destilação simples é um processo no qual a separação ela ocorre por meio do aquecimento dessa mistura e consequente evaporação do líquido. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um balão, que nós chamamos balão de fundo redondo, e eu coloco aqui essa mistura. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma solução aquosa de sal, que é uma mistura formada por água mais sal. Aqui eu tenho um bico de Bunsen, tá vendo? Que é essa chaminha que vai aquecendo essa minha mistura. Então, essa mistura ela vai aquecendo até ela passar do líquido para o gasoso. Então, o que vai, aqui no caso, nessa mistura de água e sal, a água que vai passar do estado líquido para o gasoso. Então, a água, ela passa do líquido para o gasoso e ela é transportada e ela vem aqui para esse tubo, que nós chamamos de condensador. Por esse tubo fica passando água constantemente. Então, o que acontece? Esse vapor de água que passa por aqui, ele acaba passando para o estado líquido. Como que é o nome mesmo do processo quando eu passo do estado gasoso para o estado líquido? Lembra? É o processo de condensação ou liquefação. Então, a água que está no estado gasoso, ela é resfriada por essa água que passa aqui externamente nesse tubo e ela passa do gasoso para o líquido e ela, então, é recolhida aqui nesse outro frasco, que nós chamamos de Erlenmeyer. Então, assim, eu tenho a água aqui nesse frasco, né, que é a água destilada, e aqui eu fico com o sal. Então, se eu quiser separar uma mistura homogênea, ou seja, mistura que eu tenho uma única fase, formada por um sólido e líquido, eu uso o processo de destilação simples. Já se eu tiver uma mistura homogênea formada por 2 líquidos, eu utilizo um processo que nós chamamos de destilação fracionada. A destilação fracionada é um processo de separação muito utilizada para separar as frações do petróleo. Aqui eu coloquei uma imagem bem simplificada desse processo. Nessa destilação fracionada, as frações do petróleo, elas são separadas com base no ponto de ebulição dos componentes.
onde o líquido mais volátil, ele é o líquido que destila primeiro, ou seja, ele é o líquido que eu obtenho primeiro. Então, por exemplo, primeiro eu obtenho os gases, depois a gasolina, depois a querosene, depois o óleo diesel e depois os lubrificantes. E por último eu obtenho o asfalto. Se vocês observarem, eu tenho aqui que o ponto de ebulição dos gases é menor do que 20 graus Celsius. O ponto de ebulição da gasolina pode variar de 75 a 200 graus Celsius. O ponto de ebulição da querosene é de 200 a 300 graus Celsius. Ou seja, essa destilação fracionada, a separação é feita com base no ponto de ebulição das substâncias. Então, aqui, por exemplo, os gases que têm ponto de ebulição menor, eles destilam primeiro, ou seja, eles saem primeiro. Depois sai a gasolina, a querosene, o óleo diesel, os lubrificantes e, por último, o asfalto. Então, a destilação fracionada é um processo de separação utilizado para separar misturas homogêneas, ou seja, misturas onde eu tenho uma única fase formada por líquidos. Já para eu fazer a separação de misturas heterogêneas, que são aquelas misturas que eu visualizo duas ou mais fases, compostas por sólidos, eu tenho alguns processos que eu posso utilizar. O primeiro deles é o processo de levigação, que é um processo que utiliza a água corrente para carregar sólidos de baixa densidade. Assim, então, os mais densos, eles ficam no fundo do recipiente. Esse processo de levigação, conforme representado aqui pela figura, ele é muito utilizado no processo de mineração. Então, tá vendo? Ele vai aqui, utiliza a água. Então, sólidos de baixa densidade você consegue pegar, você consegue reter, sendo que os mais densos, eles afundam. Outro processo que eu posso utilizar para separar uma mistura heterogênea formada por dois sólidos é a separação magnética. Então, a separação magnética, ela vai poder ser utilizada quando um dos componentes da minha mistura apresentar propriedades magnéticas. Então, se nenhum dos meus componentes tiver propriedade magnética, ela não vai funcionar. Vamos imaginar, por exemplo, uma mistura formada por areia e limalha de ferro, que são pedacinhos de ferro. Então, eu tenho uma mistura heterogênea. Mistura por quê? Porque eu tenho mais de uma substância, eu tenho a areia e a limalha de ferro. Heterogênea porque eu visualizo duas fases, eu visualizo a areia e a limalha de ferro, e ela é formada por dois sólidos. Então, nesse tipo de mistura, por exemplo, a areia e a limalha de ferro, se eu for lá e colocar um ímã, eu consigo separar, porque no ímã eu vou pegar o quê? O ferro. Então, eu consigo separar a limalha de ferro da areia. Então, para utilizar a separação magnética, um dos componentes da minha mistura tem que apresentar propriedades magnéticas. Outro exemplo é a peneiração. A peneiração, como está representada aqui por essa figura, é quando eu utilizo uma peneira para separar. Então, na peneiração, os sólidos eles são separados devido aos diferentes tamanhos que eles apresentam. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui essa figura onde tem esse senhor peneirando a areia. Então, o que acontece? A parte mais fina, ou seja, a parte que tem tamanhos de partículas, né, menor do que o tamanho da peneira, elas passam pela peneira, enquanto as partículas que são maiores do que os furinhos da peneira, elas ficam retidas. Então, a peneiração é quando eu utilizo uma peneira para fazer a separação, e essa separação ela se baseia no tamanho dos grãos de sólidos que eu estou separando. Já o outro processo é a sublimação. Lembra? Quando nós vimos lá na aula de mudança de estado físico, o que é a sublimação? A sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso diretamente. Isso acontece com a naftalina e com o iodo. Então, esse tipo de técnica de separação, ou seja, a sublimação, ela só será útil quando apenas um dos componentes da minha mistura for sublimável. Ou seja, quando apenas um dos componentes da minha mistura passar por sublimação. Então, exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui uma mistura que é formada por iodo e impurezas, e eu quero separar o iodo dessas impurezas. Então, eu pego esse iodo, eu aqueço, então quando eu forneço, né, essa fonte de energia, o iodo vai passar do estado sólido para o estado gasoso. Então, eu consigo separar aqui. Então, as impurezas, né, elas ficam aqui, o iodo, ele passa para o estado gasoso. Então, sublimação é quando um dos componentes é sublimável.
Aqui, quando eu tenho misturas heterogêneas formadas por um sólido e um líquido, eu posso utilizar, por exemplo, o processo que nós chamamos de decantação. A decantação, ela é um processo de separação que ela permite separar o material sólido ou líquido de outros materiais através da densidade. Então, se eles tiverem densidades diferentes e não se misturarem, ou seja, não são miscíveis, eu posso utilizar essa técnica. Por exemplo, eu tenho uma mistura de água e areia. Mistura por quê? Porque eu tenho mais de uma substância, eu tenho a água e eu tenho a areia. Heterogênea, porque se vocês observarem aqui na figura, mesmo quando ela ainda está um pouco misturada, eu consigo visualizar duas fases, a porção da areia e a porção da água. Então, como que eu faço se eu quiser separar a água da areia? Então, eu deixo essa água em repouso, devido às diferenças de densidade delas, ou seja, a areia é mais densa, ela fica no fundo. A água é menos densa, ela fica na parte superior. Então, devido à diferença de densidade, eu consigo separar essas substâncias. Então, depois que ela separou, tá vendo? A água aqui na parte superior, a areia no fundo, eu venho aqui com muita cautela e tiro a água. E aí eu consigo separar. Então, a decantação é um processo de separação utilizado para misturas heterogêneas, formadas por sólido e líquido, e esse processo de separação, ele se baseia principalmente na diferença de densidade, e os materiais, as substâncias não podem se misturar. Eu também posso utilizar uma outra técnica para separar misturas heterogêneas, formadas por sólido e líquido, que é a centrifugação. A centrifugação, ela é um processo onde, por meio da rotação dos frascos que contém a mistura, eu consigo acelerar a separação de fases dessa minha mistura. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, coloquei uma imagem do equipamento que nós utilizamos para fazer esse processo. Esse equipamento se chama centrífuga. Então, você coloca aqui, né, os frascos que contêm a mistura dentro desse equipamento. E quando você liga esse equipamento, você faz o quê? Uma rotação. Então, você acelera a separação dos componentes dessa mistura heterogênea. Então, aqui é o que acontece lá no interior do equipamento. Então, aqui tá vendo, ó, aqui um exemplo, esse aqui é muito utilizado para análises de sangue. Então, aqui em repouso, tá vendo? Eu tenho o sangue tudo misturado aqui na parte do plasma, enfim. E quando o equipamento entra em rotação, ele fica exatamente desse jeito dentro do equipamento e ele consegue separar as fases, tá vendo? Aqui eu já consegui separar. Então, aqui eu tenho essa fase, né, essa cor mais clarinha e esse vermelho mais escuro. Então, aqui eu tenho uma mistura heterogênea, certo? Ainda falando de misturas heterogêneas, formadas por sólido e líquido, eu tenho um processo de separação que é a cristalização, que é um processo de separação que serve para separar e purificar sólidos. É um processo muito utilizado, por exemplo, na fabricação do sal, onde você separa a água, né, do sal. Falando de misturas heterogêneas, eu também tenho outro processo que é muito comum, muito familiar a nós, que é a filtração simples. Então, aqui eu dei até o exemplo, né, do café. Então, aqui na filtração, o que nós temos? Colocamos aqui, né, um recipiente, geralmente um becker, para recolher o material que será filtrado. Eu tenho um funil, e nesse funil eu coloco um papel de filtro, bem semelhante ao que nós utilizamos para fazer o café, e aqui eu passo a mistura. Então, quando eu passo a mistura, que nem, imagina lá no café, né? Quando eu passo a mistura, o que acontece? Geralmente o líquido, ele passa, né? Então, você consegue recolher aqui o líquido e o sólido, ele fica retido aqui no filtro. Então, essa é a filtração simples. Eu posso ter também a filtração a vácuo. A filtração a vácuo é o mesmo conceito da filtração, só que eu utilizo equipamentos diferentes, né? Em laboratório eu utilizo esse equipamento, que eu chamo de Kitasato, utilizo esse funil, coloco o papel filtro e eu conecto nesse Kitasato uma bomba de ar, né? Para quê? Para eu diminuir a pressão. Essa filtração a vácuo, ela é o mesmo conceito da filtração simples. Só que a diferença é que a vácuo, porque eu estou sob uma pressão reduzida, essa filtração ela acontece de uma maneira mais rápida. Então, quando eu utilizo a filtração a vácuo? Quando eu tenho uma mistura heterogênea que ela é difícil de separar pela mistura simples,
ou simplesmente porque quando eu quero acelerar o processo de filtração. E aqui, por fim, quando eu tenho misturas heterogêneas formadas por dois líquidos. Vamos imaginar a mistura de água e óleo. Eu tenho uma mistura heterogênea que é formada por um líquido, a água, e por outro líquido, que é o óleo. Eu também posso utilizar o processo de decantação. Porque o processo de decantação é aquele processo que ele se baseia na diferença de densidade das substâncias e ele é utilizado para substâncias que não se misturam, que não são miscíveis. Então, aqui, como que eu faço isso em laboratório? Eu coloco aqui um funil, nós chamamos de funil de decantação, coloco a mistura dentro desse funil e coloco aqui um becker para recolher. Então, o que vai acontecer? O líquido menos denso, ele ficará aqui na parte inferior. O líquido mais denso, ele ficará aqui na parte inferior. Enquanto que o líquido menos denso, ele ficará aqui na parte superior. Aí, se vocês observarem, esse funil ele tem uma torneirinha. Eu abro essa torneira. Então, vamos imaginar aqui essa mistura. Eu tenho aqui dois componentes, né? O mais denso, que está aqui no fundo, e o menos denso, que está aqui em cima. Então, eu abro essa torneira até dispensar todo esse líquido verde. Quando eu termino de recolher esse líquido verde, eu fecho essa torneira e depois eu recolho esse líquido amarelo. Então, aí eu consigo separar os componentes dessa minha mistura. Tudo bem? Gente, eu sei que é bastante informação, então depois, se vocês tiverem dúvidas, não se esqueçam, assistam a videoaula de novo, leiam o material, porque eu vou deixar esse material, o arquivo em PDF da aula na nossa equipe do Teams, anotem as dúvidas e tirem as dúvidas na hora que eu estiver online. Eu estarei online na hora das nossas aulas para vocês tirarem as dúvidas, tudo bem? Aqui é só um exemplo de um exercício resolvido envolvendo a separação de misturas. Todos esses processos que nós vimos agora. Então, aqui eu tenho um fluxograma relativo à separação dos componentes de uma mistura formada por azeite, água e açúcar, que está totalmente dissolvido. E aqui eu apresento dois processos, o 1 e o 2. E eu quero saber quais são os processos 1 e 2, ou seja, quais são os processos de separação que eu utilizo. Alternativa A, B, C, D ou E. Pensem um pouquinho. Qual que vocês acham que é o processo que eu utilizo para separar azeite, água e açúcar? Vamos lá? Então, vamos ver juntos. Primeiro, a mistura de azeite, água e açúcar, eu tenho uma mistura heterogênea. Por quê? Eu vou ter a formação de duas fases. A fase correspondente ao azeite e a fase correspondente à água e ao açúcar. Então, eu tenho uma mistura heterogênea formada por líquido-líquido. Quando eu tenho esse tipo de mistura heterogênea líquido-líquido, depois, se você tiver dúvida, volte lá nesses slides. Qual que é o tipo de separação que eu uso? Eu utilizo a decantação, lembram? É aquela separação que é feita por meio da densidade. Então, quando eu deixo ele lá em repouso ou utilizo um funil de decantação, eu vou separar o azeite e a água e o açúcar. E depois, como que eu faço para separar a água e o açúcar? A água e o açúcar é uma mistura homogênea, porque eu visualizo uma única fase formada por um líquido e um sólido. Como que eu posso separar essa mistura? Voltem lá nos slides, como que eu faço para separar uma mistura homogênea formada por líquido e sólido? Foi a nossa primeira técnica de separação, é a destilação. Então, quando eu faço destilação, eu consigo separar a água do açúcar. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Aqui outro exercício. Eu tenho um quadro que apresenta misturas heterogêneas que foram submetidas a processos de separação que foram especificados. Então, a mistura 1, água e areia, ele falou que ele utilizou o processo de decantação para separar. A mistura 2, sucata de ferro e alumínio, ele utilizou a separação magnética. A mistura 3, grafita e iodo, ele utilizou a sublimação. E a 4, água e óleo, ele utilizou a filtração. Aí o exercício pergunta: escolha a alternativa que corresponde a uma mistura cujo processo de separação é inadequado. Então, ele quer saber de quais dessas 4 misturas o processo de separação utilizado foi errado. Então, vamos lá.
A água e a areia, eu tenho uma mistura heterogênea, porque eu visualizo duas fases, elas não se misturam, e eu consigo separar pela diferença de densidade. Qual é a técnica de separação que eu utilizo para separar por meio da densidade? É a decantação. Então, aqui, ele utilizou a técnica certa. No 2, eu tenho sucata de ferro e alumínio. Então, eu tenho aqui um elemento que tem uma propriedade magnética, que é o ferro. Então, eu consigo fazer com a separação magnética. Se eu for lá com ímã eu consigo tirar a parte do ferro e eu consigo separar do alumínio. Então, ele utilizou aqui a técnica certa. Na mistura 3, grafite e iodo, olha aqui, o iodo, né? O iodo, ele passa por sublimação, ele vai direto do estado sólido para o estado gasoso. Então, eu consigo utilizar a técnica de sublimação. Então, eu aqueço essa mistura, o iodo vai sublimar e eu consigo obter só a grafita. Então, ele utilizou a técnica certa. Aqui, na técnica 4, ele falou que para separar a água do óleo, ele utilizou a filtração. Gente, imagina você pegar uma mistura de água e óleo e filtrar. Você vai conseguir separar? Não. Então, aqui na água e no óleo, eu tenho uma mistura heterogênea, porque eu visualizo duas fases. E eu tenho substâncias que não se misturam e que têm densidades diferentes. Então, qual é a técnica que eu utilizo? A técnica de decantação. Então, vamos visualizar aqui, ó. Eu tenho um copo de água e óleo. Então, eu tenho o óleo aqui na parte superior, porque ele é menos denso do que a água. E tenho a água aqui na parte inferior. Então, eles não se misturam, têm densidades diferentes. Então, qual é a técnica que eu utilizo? É a decantação e não a filtração. Então, qual é a resposta do exercício? É a letra D. Por quê? O processo, né, a alternativa que contém a mistura, cujo processo de separação é inadequado, é a mistura 4. Porque o processo de separação não é filtração, e sim decantação, certo? Pessoal, então eu recomendo que vocês, se você ainda ficou com alguma dúvida, assistam a videoaula novamente. Anotem as dúvidas de vocês, porque novamente eu vou enfatizar. No horário da aula da sua turma, eu estarei online no Teams para tirar as dúvidas de vocês. Então, tirem as dúvidas. E principalmente, tem essa parte aqui do vamos exercitar. Para vocês exercitar o que nós aprendemos, lembra, na nossa aula, na sala de aula, sempre no final das aulas a gente fazia exercícios, porque é aquilo que eu digo, a gente só aprende exercitando, a gente só aprende praticando. Então, não esqueçam de responder a tarefa que está postada lá no Teams e se atentem ao prazo da entrega da tarefa. Tudo bem? Até a próxima aula.